eu sou a Graziela Rocha, estou aqui para apresentar para você mais uma pré-aula dos primários, mas antes de iniciarmos a nossa lição, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal ADC Educacional, a aula vai estar completinha ali para você. Agora vamos para a nossa lição? A lição de hoje é a lição número 5, na casa de Deus eu aprendo a amar a todos. Sugestão de corinho para esta lição, o hino oficial do trimestre, A Casa é Sua, de Galerinha da Casa, e também tem o hino de 3 palavrinhas, ele é assim, é um hino bem conhecido. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Lá, 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 lá. É um hino muito conhecido, as crianças gostam bastante de estar trabalhando com esse hino. E também outro hino, Meu Coração, de 3 palavrinhas. O hino que tem tudo a ver com a lição de hoje. Hoje nós vamos aprender sobre o amor, que é o elo que nos une como irmãos, que é Deus. E Deus é amor. A Bíblia, ela nos ensina que o verdadeiro amor, ele não está somente no falar, baseado somente em palavras, né, em conversa, não. O amor, ele deve ser demonstrado através de ações, de atitudes, né? Nós devemos mostrar que amamos as outras pessoas através das nossas atitudes, né? Nós somos a expressão do amor de Deus ao mundo, né? A toda a criação. Nós temos que testificar, nós temos que transbordar esse amor que Deus derramou sobre nós todos os dias. Então, que a nossa vida, professor, ela seja um instrumento de amor para alcançar outras pessoas. Vamos mais adiante. O ponto central da nossa lição é que nós devemos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. As crianças, nessa lição, elas devem entender que o amor é a característica principal do seguidor de Jesus Cristo. Se nós seguimos a Jesus, nós devemos demonstrar o amor de Jesus para outras pessoas, para as pessoas ao nosso redor. Nós, assim como Jesus nos amou, né, nos perdoou, nos alcançou com o seu amor imenso, nós devemos também demonstrar esse amor, esse carinho, esse afeto, né, com as outras pessoas também. E as crianças, elas devem entender isso, que nós devemos amar o nosso amiguinho, o nosso coleguinha, independente de quem seja, independente qual a situação, nós devemos amar a todos. Professor, a aula de hoje, né, a sugestão é que você inicie com uma roda de oração, né, todos de mãos dadas, unidos em uma só oração, em um só clamor. Hoje, a aula de hoje vai ser um exercício de demonstrar o amor, demonstrar um afeto, uma afeição, um carinho para com todos ao nosso redor. Então, nada mais, melhor do que nós começarmos com todos juntos, unidos, de mãos dadas em oração. Após a oração, você louve o hino com as suas crianças, o hino sugerido para esta lição, que Deus é amor, né? E após a rotina diária, né, de fazer a chamada, de coletar a oferta, você pergunte para as suas crianças se elas estão sentindo falta de algum amiguinho que já faz tempo que não está participando mais às aulas. Aí você sugere com as suas crianças, então vamos orar por este amiguinho, para que ele venha retornar o ensino de Jesus, retornar às aulas da escola bíblica dominical. E também pergunte, após a oração, pergunte se alguém se disponibiliza para estar indo, mandando uma mensagem, né, para este amiguinho que está faltante, se tem alguém disponível para ir visitar, né, alguém que mora perto pode ir visitar esse amiguinho e convidá-lo novamente para participar da escola bíblica, né? E após esse exercício, né, você vai explicar que este exercício de estar orando pelo amiguinho que está faltando, de estar mandando uma mensagem ou até mesmo visitando, é um exercício que deve estar presente nas nossas ações. Demonstrar o amor, a importância de se preocupar com os nossos amigos. Isso é uma demonstração de amor.
toda a aula de hoje vai ser assim, através de atitudes, de demonstrar o nosso amor para com os nossos amigos, os nossos coleguinhas. Após, né, este momento, você também, professor, proponha um desafio, né, para cada criança, né, se elas gostariam de adotar um amigo de oração. Elas vão assumir esse compromisso de estar intercedendo por esse amiguinho, né? Você leve um papelzinho, uma caneta, escreva o nome do amiguinho. Pode ser um amiguinho da escola, pode ser um amiguinho da própria igreja e pode ser também um amiguinho, se tem criança que joga futebol, pode ser um amiguinho do futebol ou algum parente, algum familiar, né? De qualquer meio de convívio da criança. E eles vão estar comprometidos, vão se responsabilizar de estar orando por esse amiguinho, esse coleguinha. E aí, depois deste momento de todos já escolherem, né, adotarem uma criança para oração, você vai perguntar, professor, né, nós vamos introduzir o assunto para a lição. Pergunte para as suas crianças será que nós amamos, né, alguém só quando a gente fala eu te amo? Será que é somente assim que a gente ama? E aí você espere as respostas, deixe as crianças interagirem, né? E comece o seu ensino. A gente vai começar a introduzir o Memória em Ação. Você vai pedir para as crianças, então vamos, né, além das suas respostas, crianças, nós vamos ver o que a Bíblia ela nos diz, né, sobre o que ela nos responde sobre essa pergunta, será que nós amamos somente quando falamos eu te amo? Né? A Bíblia também nos responde. E nós vamos lá para 1 João, no capítulo 3, versículo 18, que vai nos dizer assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras ou de conversa. Ele deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. E através, agora você vai introduzindo com a criança assim. Depois de repetir, é claro, né, o versículo umas 2, 3 vezes, repita com todo junto, né, este versículo. Nós vamos preparar um cartaz. Você fala para as crianças que eles vão preparar um cartaz, né? Você vai precisar de cartolina, professor, uma cartolina uma cartolina de coraçõezinhos, deixa eu pegar o meu aqui, de coraçõezinhos pequenininhos. O meu já trouxe escrito, mas você pode deixar em branco e, né, vamos fazer a aplicação dessas ações que demonstram o amor. Então, você deixa em branco para as crianças falarem como a gente pode demonstrar o amor ao nosso próximo, ao nosso coleguinha, ao nosso familiar, né, aos nossos amiguinhos. E assim elas vão falando e você vai escrevendo. Leve cola também, pode ser cola em bastão ou cola líquida, e vão estar colando no nosso cartaz. Eu trouxe os meus aqui já com colinha, com a fitinha, e daí, professor, você vai já levar, né, o seu cartaz em forma de coração pronto. Imprima, né, o versículo bíblico, cole no meio, né, e você vai dar um coraçãozinho para cada criança, vai escrever. O meu aqui eu escrevi perdão. Quando eu perdoo alguém, eu demonstro amor por essa pessoa, porque Deus, ele nos amou primeiro, ele nos perdoou os nossos pecados, então nós também devemos perdoar o nosso próximo quando ele nos ofende. Isso é demonstrar amor pelo próximo. Dividir o nosso alimento, dividir os brinquedos, né, também é uma demonstração de amor. E assim você vai colando, né, com as suas crianças e sempre explicando o conceito, né, o significado de cada palavra para as suas crianças, porque essas palavras são palavras de ação. Palavras de ação, para que elas venham memorizar em suas mentes que o amor também deve ser demonstrado com ações, com atitudes, né? Fazer doação de alimentos para os necessitados, doar uma roupa, doar um brinquedo, respeitar os pais, respeitar os professores também é uma forma de demonstrar que a gente ama.
Se a gente ama os nossos pais, nós vamos respeitá-los. Se a gente ama a professora, nós também vamos respeitar a professora. E principalmente se a gente ama o nosso pastor da nossa igreja, nós vamos respeitar o pastor da nossa igreja, a nossa liderança. Então, sempre o professor vai explicando, né, para as suas crianças o conceito de cada palavra, de cada ação para as suas crianças. E após isso, né, se algumas quiserem estar pintando o cartaz, você pode estar também deixando, dar lápis, canetinha, para elas deixarem bem bonitinho, bem colorido o cartaz do versículo de memorização. Vamos um pouquinho mais adiante, né? E você pode também perguntar para suas crianças se elas sabem o que é o amor. Enquanto elas estão ali colando, né, pintando, você pode estar perguntando o que elas sabem sobre o amor, né? Que o amor é o conjunto de emoções, o amor é o conjunto de comportamentos, o conjunto de atitudes, né? De afeição, de afeto. É um conjunto, é tudo junto, né? Não é somente falar, não é somente sentir, não é somente fazer, é um conjunto, é tudo junto. Então, você vai direcionando as suas crianças, né, para as ações do amor. A nossa missão de hoje, professor, da nossa lição, é orar uns pelos outros, demonstrar através das ações de carinho que nós sentimos pelo próximo. Então, a gente pode dar um abraço, nós podemos chegar em casa, dar um abraço na mãe, dar um abraço no pai, né? Dar um abraço no irmão que está ali sempre brigando, fica o dia inteiro ali brigando, né? Porque as crianças são assim, mesmo elas ficam o dia inteiro brigando, mas elas também precisam se sentir amadas pelo irmãozinho, né? E também ajudando o próximo, ajudar nas tarefas de casa, o pai ou a mãe, né? Ajudando um coleguinha na tarefa que não entendeu da escola, né? Ajudando também na tarefa da lição da escola bíblica, né? Alguém que não entendeu o assunto, a lição ainda, né? E precisa de ajuda, perdoando aquele que nos ofende, aquele que fica sempre implicando, também é uma demonstração de amor por essa pessoa, quando a gente perdoa. E assim, a nossa missão de hoje é demonstrar, não somente falar, demonstrar que nós amamos. Sugestão de moldes, né? Para a nossa lição nós vamos precisar de um coração. Esse meu coraçãozinho aqui eu fiz de EVA, né? Só dobrei o EVA e cortei. Mas você pode estar fazendo de acordo, né, com a sua criatividade aí. Nós vamos precisar também de coroa, né? De coroa, essa daqui eu fiz de EVA, é bem simplesinha, né? É como se fazer a parte de cima da muralha, né? E depois eu só grampeei e colei umas bolinhas de EVA de EVA prateado, EVA prateado, para dar só um tchanzinho a mais. Essa daqui já é um pouquinho mais elaborada, mas você tem moldes, modelos de coroa na internet, para você estar fazendo de papel, é só imprimir, recortar e estar usando. Também nós vamos precisar de Jesus, né, para a nossa explicação da nossa lição, né? Eu deixei tudo ali no Drive, tá? O moldezinho desse Jesus de palitoche, também o molde da cruz, também tá ali o moldezinho, tudo ali para você estar confeccionando, fazendo aí na sua casa, de acordo com a sua realidade aí, né? Você vai fazer de acordo com a sua vontade. Você pode também estar só imprimindo, né? Imprima desenhos. Deixa eu mostrar aqui, ó, o modelo de atividade. Você também pode estar usando os modelinhos de atividade, que também tem tudo a ver com a explicação bíblica. Aí você faz de acordo com a sua vontade. Essa é a atividade de hoje. Esse aqui é o moldezinho, né? Também trouxe a sugestão de lembrancinha. Claro que você vai entregar com um pirulitinho, uma balinha para a criança. E esse modelinho, esse coração com Jesus te ama, eles vão entregar para alguém em casa ou na escola, né? Se for entregar para aquele
aquele amiguinho que está sempre implicando, né? Fica a aula toda implicando com você. Você vai lá e entrega, Jesus te ama. E dá um abraço nele. Jesus te ama, eu também te amo. E eu quero ser teu amigo. E assim, eu te perdoo por implicar comigo. Eu te perdoo e desejo ser teu amigo. Olha só que demonstração de um grande amor, né? A gente vai estar transbordando o amor de Jesus também para o próximo. Essa é a lembrancinha para eles estarem aplicando a lição de hoje. Também da atividade já mostrei, né? Então, eu também trouxe uma curiosidade de hoje. Nós vamos lá para o país do Egito. O Egito tem umas curiosidades muito interessantes. É o país que liga o Nordeste da África ao Oriente Médio. A sua capital é o Cairo. Primeira curiosidade sobre o Egito, lá no antigo Egito, né, há muitos anos antes, eles adoravam, eram adoradores de gatos. Sim, eles adoravam os gatos, olha só, né? A gente sabe, né, a gente aprende que nós devemos adorar somente ao Deus de Israel, ao Deus vivo, Deus dos exércitos, Deus todo-poderoso, né? O grande eu sou, é somente este que a gente deve adorar. Segunda curiosidade, né, a Cleópatra foi a mulher mais poderosa do Antigo Egito. Ela governou por 22 anos. Olha só quanto tempo uma mulher ficou no poder, né, do Egito. Terceira curiosidade, os egípcios, eles iniciaram a tradição da troca de alianças de casamento, né? Eles acreditavam que o dedo anelar tinha uma veia que ligava diretamente ao coração, uma veia que tinha ligada diretamente ao coração, e por isso que se iniciou-se a troca de alianças, né, de casamento no Egito. Né? Olha só que interessante. E também outra curiosidade sobre a medicina. A medicina lá do Egito Antigo já era muito avançado para a época, né? Porque eles incluíam, tinham técnicas e especialidades usadas até hoje. Por exemplo, como cirurgias de remoção de tumores, como colocação de próteses, tratamentos dentários, né? Tudo isso já era feito lá no Antigo Egito, né? Lá atrás já era muito avançada a medicina no Egito. Tudo graças à mumificação, que foi essencial para eles, para o avanço, né, da medicina naquela época, porque a mumificação ela permitiu o conhecimento bem extenso da anatomia humana. Né? Eles conheciam, através da mumificação, eles conheciam o corpo humano por dentro, todinho, né? Cada órgão, cada osso, cada músculo, tudo através da mumificação foi um grande avanço para a medicina. Quinta curiosidade, os egípcios eles foram responsáveis pelo calendário que a gente conhece hoje. O calendário de 365 dias, subdividido em 12 meses, e cada mês com 30 dias, né? Foram responsáveis por essa subdivisão, vamos dizer assim, do calendário que a gente conhece hoje. No Egito também, no Egito atualmente, agora nós vamos parar de falar lá do Antigo Egito, nós vamos falar atualmente o Egito, eles têm uma restrição de demonstração de afeto em locais públicos, não pode, né, estar ali se beijando em local público, não pode, né, e principalmente em programas de TV e em cinema, os beijos não podem acontecer, há uma restrição muito rigorosa sobre isso, sobre a demonstração de afeto, né, publicamente, né? E a nossa última curiosidade, que acredite-se que os egípcios antigos, eles se maquiavam para invocar a proteção de deuses. Mas, segundo pesquisadores franceses, eles descobriram que o cosmético ele servia como um escudo para os olhos, né? Como um tratamento para combater bactérias e tratar infecções na região dos olhos, na região ocular. Por quê? Porque a maquiagem
dos egípcios continha chumbo, e esse chumbo, ele protegia, ele combatia as bactérias, as infecções, porque lá eles utilizavam a água do rio Nilo, e o rio Nilo era uma água parada, né? Possuía água parada e não tinha tratamento naquela época a água. Então, eles tinham muito problemas na região dos olhos, né, que é uma região muito sensível, né, por estar usando a água do rio Nilo. Então, eles usavam o chumbo, né, em pequenas doses, na maquiagem para essa proteção contra as bactérias. Eu trouxe também uma sugestão de dinâmica. A dinâmica eu encontrei na internet, né? Você pode estar procurando também os vídeos. A dinâmica se chama aplaudir ou cortar. Você vai precisar de uma tesoura, né? A minha aqui é com ponta, mas vou para trabalhar com as crianças, porque elas vão manusear tesoura sem ponta. E também palavras de ações, né? Ações de boas ações, como respeitar, e também de ações ruins, né? A ingratidão, ou o bullying, fazer bullying, né? Ou cuidar. Então, ali eu já trouxe, é só imprimir e recortar. Ações boas e ruins, para as crianças estarem trabalhando, né? Como eu disse hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender a aplicação do amor, as ações que vão demonstrar o amor, as ações que vão agradar a Deus e as ações que também vão desagradar, vão deixar Deus triste e que a gente deve cortar da nossa vida, deve parar de fazer, né? Então, nós vamos estar trabalhando essa dinâmica com as crianças. Professor, após colocar, né, dentro de um saquinho, né, as palavras, você vai escolher uma criança para vir à frente e vai pedir para ela sortear uma palavra. Vai sortear uma palavra, né? Vamos supor que ela pegou a palavra respeitar. O que é respeitar? Você vai aproveitar, vai mostrar para a turma, vai explicar, né, o significado da palavra respeitar para os alunos e depois da explicação você vai perguntar para a criança. E aí, o que você acha? Nós devemos aplaudir nesta ação, a gente deve continuar respeitando, aplaudir a pessoa que respeita os outros, respeita o professor, respeita os pais, respeita o pastor, respeita, né, as pessoas mais velhas. Nós devemos aplaudir, né, a criança que faz isso, ou nós devemos cortar isso e não fazer mais na nossa vida? O que você acha? Nós devemos cortar da nossa vida e não respeitar mais? Ou nós devemos aplaudir e continuar respeitando o nosso próximo? Aí você espere a criança responder, né? E direcione, professor, ela para a resposta correta, né? Porque nós devemos sim praticar boas ações para demonstrar o amor. Você direcione ela se ela responder, né? Diferente das boas ações, da aplicação da nossa lição de hoje. E assim você vai explicando para as suas crianças. A sugestão é que você leve uma palavra para cada criança, para que todas venham, né, sortear uma palavrinha. Vamos supor que outra criança veio e escolheu a palavra bullying, né? A palavra bullying, o que significa bullying? Bullying é humilhar, é denegrir a imagem, né? É expor uma criança na frente de outras, né? Expor uma pessoa, né? Humilhar ela na frente de muitas outras pessoas para demonstrar que a gente é maior, é melhor do que ela, né? E a gente, aí você vai perguntar para as crianças, a gente deve continuar fazendo bullying, aplaudir quem faz o bullying, quem humilha, né? Quem diminui a outra pessoa, quem se acha melhor do que o outro? Ou nós devemos cortar da nossa vida esta ação e não cometer mais, não fazer mais, nós devemos cortar. E aí você vai direcionando e explicando, né, as ações para as crianças. E assim você vai trabalhando com cada uma, sempre explicando que nós devemos demonstrar o amor através de boas ações,
de respeitar, de doar, né? Demonstrar carinho, abraçar, doar, ajudar o nosso próximo. É só assim que nós vamos estar demonstrando o amor de Deus para os outros, para que eles venham querer conhecer esse Deus, né? Que faz com que nós demonstramos um amor grande, não importando a pessoa, não importando a cor, não importando se é rico, se é pobre, não importando o lugar onde mora, né? Olha só como é lindo a gente demonstrar o amor de Deus para os outros. Essa é a sugestão da dinâmica para a gente estar trabalhando na aula de hoje. E agora, né, que eu já falei muito aqui, né, não se esqueça, professor, de estar atualizando, que eu esqueci de falar no começo, o panorama da lição, nós estamos na lição 5, de estar atualizando o passaporte, depois no momento da atividade, quando ela for pintar, né, a atividade aqui, você pode também estar pedindo para ela atualizar o portfólio. Deixa eu colocar aqui na lição 5. Atualizando o portfólio dela, para que depois ela possa estar explicando em casa, né, aqui o amor, que a gente deve amar a todos, né? Ela está fazendo o desenho do que ela entendeu na lição de hoje. É muito importante, quanto mais a gente aplicar, né, mais a gente fazer as crianças pensarem sobre o que elas aprenderam na lição, mais elas vão guardar dentro delas, né, o objetivo da lição, e elas não vão esquecer o que aprenderam. Então, vamos lá para a nossa lição, para a escritura bíblica. Nós sabemos, né, que o amor de Deus, ele é imenso, não se pode medir o tamanho do amor de Deus sobre a sua criação, sobre tudo o que ele criou. Somente um amor tão grande seria capaz de entregar o seu próprio filho, para morrer por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Jesus, ele veio ao mundo, ele entregou a sua vida, você pode estar pegando, utilizando os visuais, ele entregou a sua vida por nós, para que nós tivéssemos a certeza da vida eterna. Por isso a coroazinha. A certeza da vida eterna. E assim como o Senhor Jesus, ele nos ama, ele também quer que nós venhamos amar uns aos outros. Nós devemos seguir o exemplo do amor de Deus, do amor de Jesus. Nós devemos seguir o exemplo dele. Né? Lá em João, no capítulo 13, no versículo 34, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vós ameis uns aos outros. Isso não é um pedido, né? E na igreja nós vamos aprender que amar não foi somente um pedido, não. O mestre, ele deu uma ordem, ele mandou nós amarmos uns aos outros, assim como ele também nos ama, assim como ele ama a todos. Nós devemos amar uns aos outros. Devemos amar a todas as pessoas. Aí você pode falar, faça expressões, professor, na hora que vocês estiverem explicando. Até aquele amiguinho, aquele que mais implica comigo, que fica pegando no meu pé, que fica me chateando. Até aquele que não são os nossos amigos. E sabia também? Até aqueles que não querem o nosso bem. Nós devemos também amar também aqueles que não querem o nosso bem. Sim, nós devemos. As crianças vão ficar alvoroçadas. Mas aí ele não quer o nosso bem, como é que a gente vai amar ele? Nós devemos amar a todos, porque Jesus, ele entregou a sua vida, foi por todos. Ele ama todos nós. Ele não escolheu quem ele amou. Ele amou a todos. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo, porque quando ele estava entre nós, entre as pessoas, ele curava todas as pessoas, ele andava por todos os lugares, ele ensinava o que era certo, ele ensinava
a palavra de Deus, ele ensinava sobre o amor que ele sentia por elas. Ele demonstrava através das ações, desde os mais pobres até os mais ricos, não importando a cor da sua pele, não importando o lugar onde viviam, todos são amados por Jesus. E como a gente pode praticar esse amor de Deus, né? Como é que a gente pode praticar? Hoje a gente aprendeu que a gente pode praticar o amor ajudando quem precisa, não fazendo mais bullying, não humilhando, né? Não humilhando mais aquele coleguinha. Também a gente pode praticar o amor de Deus acolhendo. Não tem aquela criança que sempre fica sozinha, todo mundo está em conjunto brincando, mas aquela criança está lá no cantinho sozinha, ninguém quer brincar com ela. A gente pode demonstrar o nosso amor de Deus, o amor de Deus, acolhendo, indo lá, convidando ela para brincar também, acolhendo ela, né? Também nós podemos demonstrar o amor de Deus obedecendo aos nossos pais, obedecendo aos professores, obedecendo o nosso pastor. Sim, obedecendo também os nossos pastores, as nossas lideranças, nós também estamos colocando em prática o amor de Deus. E quais as ações que nós podemos praticar hoje? Termine fazendo essa pergunta, professor, para as suas crianças. O que a gente pode fazer hoje para demonstrar o amor de Deus na nossa vida para as outras pessoas, né? Aí deixa as crianças pensarem e refletirem. Chame elas, né? Leve elas para Cristo neste momento, né? E ore pedindo para que Deus, para que o Espírito Santo venha convencê-las a amar o seu próximo. Ah, mas aí a criança pode dizer, mas eu não sei quem é meu próximo. Olhe para o seu lado. Olhe para o lado direito, você pode também brincar com elas. Olhe para o lado direito, olhe para o lado esquerdo, olhe para a sua frente, olhe para trás de você. Quem está ao seu redor é o seu próximo naquele momento. Quando você sair para outro lugar, você vai ter outros próximos, né? Então, assim você explique para as suas crianças como elas podem demonstrar o amor de Deus para o seu próximo na sua vida hoje. Né? Leve elas para Cristo, né? Peça para que o Espírito Santo venha convencê-las a amar o seu próximo, a amar os seus coleguinhas, para que cada vez nós possamos estar unidos em Cristo Jesus, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte de uma só igreja. Não existe placa de igreja. Não existe um céu para uma igreja, o céu para outra igreja, não. O céu é um só, Deus é um só. Né? Então, nós precisamos estar unidos em amor, porque Deus é amor, Deus é justiça. Né? E as crianças elas precisam entender isso, que elas devem se unir em amor cristão, para que elas possam alcançar a vida eterna, porque sem amor é impossível agradar a Deus. Né? Professor, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado por permanecer, né, juntamente comigo, né? Espero que você aproveite, né, a sugestão da lição de hoje e espero te encontrar na próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.